Capítulo 5. As grandes sensações de dor ou de prazer pesam tanto sobre o homem que o esmagam no primeiro momento e paralisam as forças vitais. É depois que passa esse entorpecimento das faculdades que o espírito decompõe a miríada de sensações e vai sugando a gota de fel ou de essência que ainda estila dos favos apenas libados. Foi o que me sucedeu, e não sei se no dia seguinte trocaria a voluptuosidade lenta e infinita de minhas recordações, ainda recentes, por outra hora da febre ardente que na véspera me prostrara nos braços de Lúcia. Mas então não me lembrava de que, vendo-a, todos os meus desejos, que eu supunha extenuados, iam acordar de novo, tigres famintos da presa, em que uma vez se tinham cevado. Estava no teatro lírico, onde o acaso me colocara junto de um moço com quem havia feito conhecimento na sociedade, e cujo nome não me acode agora. Em falta de outro, lhe darei o de Cunha. Esperando que se levantasse o pano, corríamos ambos com o binóculo às ordens de camarote, que se começavam a encher. É um regalo semelhante ao do gastrônomo, que antes de sentar-se à mesa, belisca as iguarias que vão se ostentando aos olhos gulosos. A comparação me agrada, porque realmente nunca senti essa gula de olhar que devora com uma fome canina, como quando contemplava uma multidão de mulheres bonitas. Cada uma delas me emprestava uma forma sedutora, um encanto, um contorno para a estátua ideal que a imaginação moldava, aperfeiçoando a capricho. À medida que fazíamos alguma descoberta astronômica, ou na região dos planetas de primeira e segunda ordem, ou entre as nebulosas da última festa, comunicávamos ao companheiro, que imediatamente assestava o telescópio. Começavam então as competentes observações sobre o astro. Já tínhamos examinado algumas constelações ou grupos de estrelas brilhantes, e 2 ou 3 planetas superiores, discorrendo Cunha sobre a sua órbita, os seus satélites e o ponto da elíptica em que se achavam. Tínhamos lobrigado no fundo de um camarote a cauda luminosa de um cometa. Aí está Lúcia, disse Cunha, na segunda ordem, 4º camarote, depois de Vésper. Assim havíamos batizado um planeta que se recolhia infalivelmente entre 9 e 10 horas da noite. Esqueci-me de dizer que a ópera começara. As nossas observações podiam fazer-se então em céu desnublado. Vi Lúcia sentada na frente do seu camarote, vestida com certa galantaria, mas sem a profusão de adornos e a exuberância de luxo que ostentam de ordinário as cortesãs, ou porque acreditem que a sua beleza, como as caixinhas de amêndoas, cota-se pelo invólucro dourado, ou porque, no seu orgulho de anjos decaídos, desejem esmagar a casta simplicidade da mulher honesta, quantas vezes desfraudada nessa prodigalidade. Não me posso agora recordar das minúcias do traje de Lúcia naquela noite. O que ainda vejo neste momento, se fecho os olhos, são as nuvens brancas e nítidas que se frocavam graciosamente, aflando com o lento movimento de seu leque. O mesmo leque de penas que eu apanhara e que de longe parecia uma grande borboleta rubra pairando no cálice das magnólias. O rosto suave e harmonioso, o colo e as espáduas nuas, nadavam como cisnes naquele mar de leite, que ondeava sobre formas divinas. A expressão angélica de sua fisionomia naquele instante, a atitude modesta e quase tímida, e a singeleza das vestes níveis e transparentes, davam-lhe frescor e viço de infância, que devia influir pensamentos calmos. Entretanto, o meu olhar, ávido e acerado, rasgava os véus ligeiros e desnudava as formas deliciosas que ainda sentia latejar sob meus lábios. As sensações amortecidas se encarnavam de novo e pulsavam com uma veemência extraordinária. Eu sofria a atração irresistível do gozo fruído,
que provoca o desejo até a consunção. E conheci que essa mulher ia se tornar uma necessidade, embora momentânea, da minha vida. É uma bonita mulher, disse ao meu vizinho, com um ar de indiferença para disfarçar a minha emoção. A mais bonita mulher do Rio de Janeiro e também a mais caprichosa e excêntrica. Ninguém a compreende. Conheço-a apenas de vista, porém disseram-me que é uma boa moça, muito amável. Ah, posso falar a este respeito. Fui seu amante 4 meses. E por que a deixou? Aborreceu-se? Não a deixei. É seu costume. Um belo dia sem causa, sem o mínimo pretexto, declara um homem que as suas relações estão acabadas e não há que fazer. Podem oferecer-lhe somas loucas. É tempo perdido. Também no dia seguinte, ou no mesmo, daí a 1 hora, toma outro amante que não conhece, que nunca viu. Todas são assim, com pouca diferença. Ninguém sabe qual é o fio que faz dançar essas bonecas de papelão. Falei. Nem tanto. Há mulheres que ou por interesse, ou por amizade, ou mesmo por hábito, se inquietam com a ideia de que seu amante as abandone. Mas para esta, é absolutamente indiferente. Há dias em que está de um humor insuportável, fica uma estátua, e não há forças humanas que possam arrancar daquela massa inerte um sorriso, uma palavra ou um movimento. Se o homem não possui grande dose de paciência para sofrê-la calado, ela fecha-lhe a porta muito delicadamente e manda-lhe dizer pela criada que tem a bondade de deixá-la tranquila para todo sempre. E uma vez dito, não volta. Para quem tem direitos adquiridos, parece-me um tanto forte. É o seu engano, continuou Cunha, que estava de veia. A Lúcia não admite que ninguém adquira direitos sobre ela. Façam-lhe as propostas mais brilhantes. Sua casa é sua e somente sua. Ela o recebe sempre como hóspede. Como dono, nunca. Na ocasião em que o senhor a toma por amante, ela previne-o de que reserva-se plena liberdade de fazer o que quiser e de deixá-lo quando lhe aprouver, sem explicações e sem pretextos, o que sucede invariavelmente antes de 6 meses. Está entendido que lhe concede o mesmo direito. Ao menos há reciprocidade, falei. Não lhe pede nada, nem sequer doces em tempo de festas, ou sorvete quando está no teatro. Nunca a vi bordar em malhas transparentes um desses desejos disfarçados com que as mulheres iscam a generosidade de seus apaixonados. Se indagam do seu gosto a respeito de algum objeto que lhe destinam, desconversa e não responde. Aceita friamente o que lhe dão e nada mais. Ora, com uma mulher desta natureza, que não oferece a mínima ocasião de prestar-lhe um serviço e ganhar-lhe a amizade ou a gratidão, é possível ter direitos adquiridos? Tenho-a visto 2 ou 3 vezes e sempre vestida simplesmente. Ah, então as suas relações estão cortadas. Inteiramente, e de uma maneira célebre. Vou lhe contar. Passeávamos numa noite de luar claro como o dia. Vendo minha mulher na janela, escondi-me voluntariamente no fundo do carro, com receio de que me reconhecesse. Era inútil, porque estava distraída olhando para o mar. Entretanto, Lúcia, por maldade, mandou ao cocheiro que parasse. Saltou do carro e esteve muito tempo de pé na grade, voltada para minha casa. Eu não sabia o que fazer, compreende bem. Não queria mostrar-me e tinha medo de um escândalo. Felizmente ela foi caminhando e a alguma distância mandou parar um tílburi que passava. O carro a tinha acompanhado. Chegou-se à portinhola e disse-me: Não gosto de gente que se esconde, meu senhor. Vá olhar para o mar ao lado de sua mulher. É mais inocente e mais poético. De amanhã em diante, não nos conhecemos. Debalde quis impedi-la, mas meteu-se no tílburi, e o cocheiro, que tinha um excelente animal, logrou-me. Foi-me impossível segui-los. Voltei nessa mesma noite, e nos dias seguintes à sua casa, e achei sempre a porta fechada para mim, até que me recebeu para dizer-me com toda a maciez e doçura
que eu supunha ter comprado a chave de sua casa, e por isso ia me restituir o preço de uma venda que ficara sem efeito. Saí para não voltar mais. Ah, Rufus, se não a procurasse, ela o mandaria chamar no outro dia. É sempre a sombra do provérbio chinês: segue quem a foge. São águas passadas. Estávamos falando da simplicidade de seu trajar. A razão é outra. É pura avareza. Como? Não disse que ela não se deixava levar pelo interesse? Não compreendo. Uma mulher que rejeita ofertas brilhantes e leva o seu escrúpulo a nunca pedir, nem mesmo uma coisa insignificante, essa mulher não pode ser avarenta. O Senhor conserva algum ressentimento, disse eu sorrindo. Ora, replicou ele encolhendo os ombros, não faltam bonitas mulheres, mas esse desinteresse de Lúcia é um cálculo, e um cálculo muito fino. Uma mulher que pede, marca o preço de sua gratidão ou do seu amor. A mulher que não pede é um abismo, que nunca se enche. Tenho experiência dessas coisas. Em todo caso, ainda que ela fosse de uma mesquinhez sórdida, as joias não se gastam com uso, disse eu. Se elas vende, disse Cunha. Não é possível, exclamei. Também eu duvidei por muito tempo, mas tive a prova. Há aqui um senhor Jacinto, que fez sociedade com ela. Tudo que lhe dão, até roupas, é imediatamente reduzido a dinheiro. Lúcia deve ter por aí em casa dos Gomes ou do Souto seus 30 a 40 contos. Guarda para a velhice, se lá chegar, eu disse. A tecla que vibrara em nosso espírito ressoava tão melodiosamente que o pano descera sobre o primeiro ato do Hernani, sem darmos por isso. O Cunha me parecia conservar vivas saudades de suas relações com essa moça, que ainda o interessava apesar de tudo. Quanto a mim, todas as excentricidades e defeitos que atribuíam a Lúcia, ao passo que a faziam descer na minha estima, davam-lhe um sainete de originalidade e um picante sabor que me excitava. O vício também tem sua beleza e sua atração, como a virtude. A diferença é que no âmago do fruto, os lábios encontram terra e cinza em vez de polpa deliciosa. Há de ter reparado em que me desse por desconhecido de Lúcia. É hábito meu, desde que entrei no mundo, não admitir os estranhos à intimidade de minha vida, ainda mesmo quando se trata de objetos sem consequência. Só dispo a minha alma entre amigos. Como já lhe disse, suspeitava que Lúcia devia assistir à ceia, para a qual Sá me convidara na quinta-feira, jantando no Hotel da Europa. Naquela ocasião quis ter a certeza, e creia que subindo as escadas da segunda ordem, desejava ter me enganado. Preciso dizer-lhe a razão? Ela não estava só. Uma multidão de adoradores invadira a porta de seu camarote. Cortejei-a e passei, esperando a ocasião em que lhe pudesse falar. Tudo quanto achei para lhe mandar foi sorvete, doces, algumas flores de baile que vendiam à porta, e o libreto da ópera. As mulheres, a senhora o sabe por experiência, agradecem mais essas pequenas atenções de que a cercam do que os verdadeiros sacrifícios. E eu tinha resolvido fazer a conquista de Lúcia por 8 ou 15 dias. Estive com ela no intervalo seguinte. Não tinha nem uma moça bonita do seu conhecimento a quem dá estas flores tão lindas? Disse apertando minha mão e mostrando os 2 cactos que se estrelavam, um no seio e o outro entre os seus cabelos. Sabe quem as mandou? Adivinhei pelo cheiro. É tão suave. Ficam-te muito bem. Parecem ter nascido aí entre as rendas e os cabelos. Então hei de enfeitar-me sempre assim, e com as flores que eu te mandarei todas as manhãs. Disse isso à toa. Não tenho paciência nem gosto para essas coisas. Agora foi uma lembrança e já me está aborrecendo, replicou, batendo com a ponta dos dedos afilados nas pétalas da flor. Notei no tom de Lúcia, durante o resto desta conversa, uma diferença extraordinária com o modo singelo e modesto que ela tinha em sua casa. Agora era frase ríspida, incisiva,
e levemente embebida na ironia que destilava de seus lábios, e cujas gotas, a maior parte das vezes, salpicavam a ela própria. A cortesã revelava-se a mim sem rebuços, depois que deixara cair na falda do leito o seu último véu. Não sei se estimei ou senti essa brusca transição. A franqueza me punha mais à vontade, é certo, porém, desvanecia uma doce ilusão, que por mais transparente que seja, nubla o espírito crédulo, quando procura no fundo do prazer um átomo sequer de amor. Perguntei-lhe, afinal, se me permitia acompanhá-la depois do teatro. Esta noite não me pertence. Não vais para casa? Não. Já sei. Estás convidada para uma ceia. Quem lhe disse? Em casa do Sá. Ah, não me lembrava que ele é seu amigo. E o senhor também vai? Para ter o prazer de tua companhia. Ainda não estou inteiramente resolvida, murmurou com lentidão e atalhou logo com certo estouvamento. Porém não. Eu vou. Por que deixaria de ir? Havemos de nos divertirmos muito. O Sá tem gosto. Acendeu-se nos seus olhos o fogo que já uma vez me tinha queimado as faces. Só mais tarde devia ter a explicação desse olhar. Quando tomei o meu lugar nas cadeiras, Lúcia tinha desaparecido.